Vamos aqui para a introdução do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 148. Nas lides da evolução, há combate e bom combate. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores, que nos deprimem a alma. O bom combate liberta-nos, o espírito, para a ascensão aos planos superiores. Então vamos aqui comentar esse trecho do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 148. Então, nas lides da evolução é onde todos nós nos encontramos. E aqui Emmanuel nos chama a diferenciar dois principais tipos de combates. E salientando de que, na verdade, o principal é o que é estabelecido como bom combate, que é a luta interna nossa em redirecionamento de tendências, hábitos e vícios do passado para valores novos que agora a espiritualidade nos desperta. Então, no bom combate nós nos dispomos a lutar contra nós próprios. É verdade que o Espiritismo, como hoje também, principalmente a psicologia transpessoal e outras escolas mais modernas advertem, o nosso maior inimigo, a quem de fato está na base de todos os problemas que nós trilhamos na Terra, está dentro de nós. É a nossa maneira de ver e interpretar a vida, as dificuldades, aquilo que acontece no dia a dia. Boa noite. Então, é justamente aí onde está a questão do bom combate, que é sabermos que, na verdade, o que é mais importante para a gente resolver na nossa encarnação não são as conquistas externas, mas são as conquistas internas, que vem justamente pelo esforço de aprimoramento íntimo, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. Esses sentimentos e qualidades inferiores não são dos outros, são os nossos, e são provenientes do nosso passado, dessa vida e de vidas anteriores. E é eles que, de fato, propiciam derrotas, fracassos e sofrimentos verdadeiros para nós. E é por isso que nós somos chamados ao exercício da vigilância, do redirecionamento desses sentimentos e qualidades inferiores. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores, naturalmente, porque é nesse esforço que Emmanuel aqui nos chama a atenção e nos propõe que nós afinamos a sintonia, a harmonia com os ideais sublimes da vida, os propósitos espirituais que nos trazem a encarnação. Então é aí aonde está o bom combate que nós somos chamados, e que o apóstolo Paulo, esse é um comentário de uma carta do apóstolo Paulo, quando ele diz: trilhei o bom combate, e que venceu justamente aquilo que ele, dentro dele, ele percebia como fatores de inferioridade espiritual. Então ele diz: venci o bom combate, guardei a fé. É uma parte da carta do apóstolo Paulo sobre isso. Então vamos conversar sobre o médico russo, que é um espírito feliz, né, na classificação colocada no livro Céu e Inferno, e que logo no início do texto sobre ele fica bem claro porque é que ele está na lista desses espíritos. Primeiro, ele era alguém que não só tinha uma inteligência em termos de cultura e de desenvolvimento psíquico, como também, sobretudo, era alguém de elevado comportamento moral
e vivenciador da caridade. Então era médico, muito intelectualizado, mas também muito vivenciador do bem. Então nós vamos compartilhar hoje o que é que esse médico teve a dizer ao grupo lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quando surgiu a carta dele. Bom, começa a perguntar a ele: como eres? Por que sofreste tanto? Dar-nos a entender, apesar de não haver um detalhe, que esse médico teve uma doença, um problema de saúde difícil, similar ao de outros que nós andamos analisando aqui, e que mesmo tendo sido alguém muito bom, sofreu muito antes da desencarnação, fisicamente falando, porque ele vai dizer que a questão era outra. E aí é perguntado a ele: por que como eres? Por que sofreste tanto? E ele responde: porque ao Senhor aprove fazer-me sentir duplamente por esse meio o preço da minha libertação, querendo ao mesmo tempo que na terra progredisse o mais possível. Vamos entender bem isso, porque parece, inclusive, da forma com que é colocada, ir de encontro àquilo que hoje a gente já se aprofunda nas revelações espíritas. Por que eu digo assim? Porque ele diz aqui, dentro daquele início da codificação da revelação espírita, de que aprove ao Senhor fazê-lo sentir esse meio preço da minha libertação, como se fosse uma pena imposta a ele pela divindade. E a gente sabe que não é assim. É a forma com que naquela época o Espírito conseguiu transmitir o entendimento dele para o médium, porque a gente sabe que na verdade aprove a consciência dele, através do máximo aproveitamento dessa encarnação, ele resolver diversas questões do passado dele, não só através da vivência e da prática do bem, como também através de algum resgate por meio de limitação ou doença física. E aqui a gente se lembra bem, né, como já foi citado aqui, claro, tem muitos casos, mas aquele que a gente citou do livro Ação e Reação, de Correia, o amigo da caridade pura, que tinha um problema de pele, e que mesmo sendo alguém que teve a vida toda dedicada ao bem, à caridade, ao amor, manteve aquele problema que para ele, espiritualmente falando, foi uma escolha dele e que era importante ele resolver daquela forma. Assim, entendamos que o médico russo aqui, ele está dizendo isso, que na verdade aprove a consciência dele e resolver logo muitas coisas de uma vez só, de tal maneira que ele progredisse ao máximo na encarnação atual. E a gente entende muito isso, principalmente quando se passa por um sofrimento aonde a resignação, a calma e a confiança em Deus estão bem presentes, porque significa que o Espírito está ali de fato trabalhando algo que é importante para a libertação dele, em termos de crescimento espiritual. Eu me lembro, não querendo fazer falso elogio, que a minha ex-esposa mesmo, Cláudia, ela passou por uma doença que eu, com o conhecimento e a vivência que eu tinha do Espiritismo, eu dizia a mim mesmo que possivelmente eu não aguentasse sem me revoltar. Vejam que coisa. E na verdade ela teve uma calma, uma resignação que é o que faz com que a gente saiba que realmente, normalmente, as mulheres estão mais evoluídas do que os homens, né? Talvez porque até já reencarnaram algumas vezes como homem e já resolveram umas questões aí meia tronchas dos homens, e aí estão agora numa fase mais adiantada. E os homens são mais lembrados. Porque, na verdade, eu me lembro porque, entre outra coisa, sabe, foi até uma situação um pouco parecida com aquela vivida
pelo médium muito conhecido no Brasil chamado Peixotinho. O caso de Cláudio se pareceu, houve uma fase que se pareceu muito com o de Peixotinho, porque o de Peixotinho foi o seguinte: ele desde criança, a juventude, ele manifestou-se nele uma asma incurável. E a questão toda é que mais adiante, quando ele já estava como médium e praticante da caridade dentro do espiritismo, ele veio a contrair uma gastrite. E o problema, gastrite para uma úlcera, não sei, é que os remédios que aliviavam a gastrite pioravam a tosse, afetavam o pulmão. E se ele tinha que, e aí até ele diz, brincando, que ele tinha que escolher duas coisas: ou morrer assado, porque era gastrite, né? Ou morrer por falta de ar. Veja a situação. Se diminuía os acessos de asma por falta de ar, por tomar remédio, aumentava o problema da gastrite. Porque houve um período até de semanas em que Cláudia estava com aquela doença autoimune da esclerodermia, que estava afetando em parte questões ósseas e, ao mesmo tempo, a esclerodermia também atacou os pulmões e ela tinha muita tosse. E a questão, minha filha, é que o alívio para os analgésicos, para aliviar a dor, piorava a tosse. E ela ficava entre, ao estar tossindo muito, aliviando um pouco a dor dos ossos, ou deixar doer osso para torcer menos. Olha, eu fui em vários médicos aqui em Caruaru, porque a questão óssea era ligada até às mandíbulas do dente. Fui a alguns dentistas na época. E o dentista, quando passava um analgésico, e depois piorava a tosse. E não tinha analgésico que não tivesse efeito colateral para piorar o pulmão, não. Então, essa agonia foi durante isso aí, eu por fora acompanhando, estava internamente, não era exatamente comigo, mas eu estava com isso entalado até a garganta, né? Porque um problema que você está com um problema que qualquer alívio piora outro, mas em verdade, como eu havia dito, ela, uma resignação que eu nunca vi, misericórdia. Isso foi durante 2 a 3 meses. Vamos aqui para outro slide, né? O desprendimento foi doloroso? Perguntado a ele, né? Não. Isso que denomina os últimos momentos, nada é. Eu apenas senti um rápido abalo para encontrar-me logo feliz, inteiramente desembaraçado da mísera carcaça. Usa até uma expressão irônica e um pouco engraçada sobre o corpo físico, né? Chamando de mísera carcaça, certamente porque estava num estado já de doença ou de problemática, que para ele realmente não passava de carcaça mesmo, e mísera certamente pelos incômodos que já estava causando, né? Então ele deixa bem claro o que é aqui para nós, de que na verdade, espiritualmente falando, muitas das problemáticas do corpo, principalmente para os espíritos que estão numa fase de quase desencarnação, não tem o impacto que para muita gente a olhos vistos parece ter. Para ele, principalmente quando inicia em termos de desencarnação, uma consciência tranquila que está ali, tudo fica aliviado. A complicação toda, e a gente sabe, é quando não se tem essa consciência tranquila. Então ele diz que apenas sentiu um rápido abalo para encontrar-se logo feliz.
inteiramente desembaraçado. Como havia dito, não é contado detalhes da doença nem do que houve com ele, dá-nos a entender que até durante a doença já esteve a haver um certo processo de desencarnação, aonde talvez o impacto das dores físicas do corpo já não alcançavam tanto o espírito, em termos de percepção pelo sistema nervoso mesmo dele. Deves ter tido muitas existências, é feita essa pergunta também a ele, pelo médico. Nem podia ser de outra maneira. A recompensa só pôde vir depois da luta vencida. Assim, se grande for aquela, é que também esta o foi e necessariamente. Mas a vida humana é tão curta que a luta apenas se trava por intervalos, que são as diferentes e sucessivas reencarnações. Então, vamos analisar aqui algumas coisas que são bem importantes para nós. Primeiro, quanto mais a gente fala sobre reencarnação e das provas que existem por trás dela, e da evidência que os espíritos trazem, mais a gente precisa estar abrindo-se à conscientização dela. Por quê? Porque a reencarnação, se por um lado ela é o fator que mais ajuda a termos certeza da imortalidade da alma, por outro lado, ela é aquilo que interiormente no nosso passado mais grita contra em acreditar. Porque tendo nós havido uma série de reencarnações, e certamente isso houve, aonde o desconhecimento de valores espirituais como hoje nós temos pelo Espiritismo, nós de maneira nenhuma acreditávamos em reencarnação. Inclusive, se houvéssemos tido reencarnações lá no Oriente, onde tradicionalmente a população vive gerações a gerações em cima de doutrinas religiosas que têm por base a reencarnação, se nós tivéssemos trazido esse passado de lá, de uma forma muito natural e espontânea, isso teria talvez aflorado em nós até desde a infância, e não a custo de muito estudo, de muita prova, e mesmo tendo tido muitas provas com o Espiritismo, muitos espíritas, não são poucos, ainda dentro de si mesmo dizem: tomara que seja mesmo, eu espero que seja. Então isso existe porque o passado de reencarnações nossas foi de negação a isso, foi de achar que morreu, acaba-se tudo. Então é sempre importante estar reacendendo os comentários em cima disso. Então ele diz que, primeiro, não poderia ser de outra maneira, e ele se refere ao fato de que qualidades morais e espirituais que ele apresentou não foram conquistadas nessa última encarnação dele. Ele já vinha num trabalho de conquista desde o passado. A recompensa só pode vir depois de uma luta vencida, depois da luta vencida. Assim, se grande for aquela, é que também esta o foi necessariamente. E aqui ele fala algo que é muito importante na nossa compreensão sobre reencarnação, quando ele diz: a vida humana é tão curta que a luta apenas se trava por intervalos, que são as diferentes e sucessivas encarnações. E realmente, quando nós de fato observamos com dados reais que a vida humana é muito curta, porque a pessoa, quando passa da maturidade existencial, 20, 30 anos de idade, pronto. Até antes de chegar a essa idade, a vida é demorada e se arrasta. Mas depois disso, a vida passa muito rápido. E psicologicamente é muito compreensível esse nosso entendimento que é tão comum, porque atingido o máximo, normalmente,
em termos de maturidade psíquica, emocional e física, o que normalmente para o homem se dá em torno de uns 30 anos. A mulher um pouco antes. Pronto, chegou essa época, daí em diante, o que de fato vai expressar envelhecimento é o corpo. A mente não vai expressar mais. Até antes de chegar esse período, a nossa mente e os nossos interesses e as nossas próprias definições interiores de vida estão no processo de mudança constante. Só que depois dos 30 não estão mais, normalmente. Claro que a gente sabe que tem exceções em tudo, mas para a maioria dos homens e mulheres, quando chegou em 30, pronto. Aqui, espiritualmente falando, você já tem suas definições, suas linhas de ideais, e o que você vai acrescentar ou alterar vai ser muito pouco em relação ao que você andou alterando desde a adolescência até atingir aquela idade. E é por isso que depois dos 30 a gente se percebe como o tempo passa rapidamente. Porque a gente parou agora em termos de maturidade espiritual. Em termos genéricos, a gente, é como se desse uma parada e o corpo começa a envelhecer. E aí uma coisa se choca com a outra. E aí, a partir daí, pronto. Pode chegar aos 40, 50, 60, 70 anos que foi tudo ligeiro demais. E como Divaldo Franco já disse em várias palestras dele, né? Ele dizendo quando tinha 30 anos, olhava para um homem de 40 e dizia, mas como é que a pessoa pode viver tanto? 40 anos é muito tempo. Ele disse quando chegou aos 40, e aí dizia, quero ver eu chegar aos 50, porque 50 anos, a pessoa viveu muito, chegar aos 50 anos de idade, eu sei que ele andou esticando isso. E quando chegou nos 70, ele disse que olhava para um homem de 80 e dizia, meu jovem, eu vou chegar aí. Aí já não era mais questão de idade. Então, realmente, é porque depois dos 30, pronto, está frito. O corpo vai envelhecer e o espírito não. E o espírito vai estar com... É por isso que a gente está num período de grande alastramento de depressão e, infelizmente, de suicídio decorrente de depressão. Porque para as pessoas que não trabalham a perspectiva espiritual de vida, quando chega a 60, 70 anos de idade, o corpo não responde mais como respondia antes. E ele não se sente velho coisa nenhuma. Não é porque a pessoa está com 70 ou 80 anos de idade que ela se sente velha. A não ser quando ela tem uma velhice emocional e aí outros problemas, mas o normal é, se estiver relativamente bem de saúde física, mental e num quadro de certo equilíbrio financeiro, ele não admite isso. Então é compreensível em termos psicológicos que a pessoa que não trabalha o conhecimento espiritual, a maturidade, aos 70 anos ela vai entrar em depressão. Muita gente está entrando e a tendência é entrar, principalmente devido à diversidade da vida moderna, à multiplicidade de prazeres, entre aspas, que a sociedade cria. A pessoa não vai estar podendo usufruir mais, porque o corpo não responde mais. E, no entanto, espiritualmente ela se sente com 30. Está com 30 anos, e agora? Depressão. Eu assisti uma palestra do Sérgio Ramos falando sobre Alzheimer. Aí uma senhorinha de 80 anos foi lá para... Ele fazia uma avaliação porque ela disse que quando ficasse velha não queria ter Alzheimer. Aí ele percebeu que a pessoa não envelhece espiritualmente, né? Ela com 80 anos. Mas eu quero prevenir para quando eu ficar velha não ter Alzheimer. Depois o Soares falou. O corpo envelhece, mas o espírito não. A gente se sente jovem. Né? O espírito, olha, normalmente o espírito se sente com 30 anos. Ele pode estar com 80. Mamãe está com 90, mas sou eu traindo o namorado dela.
Não, é com 90 anos foi eu traindo o namorado. Estava alegre, ela estava alegre. Eu sonhei traindo o namorado, com 90 anos dele. 90 anos. Ela sonhou tendo jogo traindo o namorado na época que ela estava nova. Ela estava alegre, a moça estava alegre. Estou alegre, teve um sonho bom. Sonho. 90 anos. Veja só que coisa. Então, quer dizer que o espírito dela ainda está naquela Tem uma época. senhora lá perto de casa que ela já tem quase 80 anos. Você arruma uma confusão com ela, pergunta quantos anos ela tem. Arruma uma confusão de jeito nenhum. Há uma confusão nessa pergunta da idade dela. Ela disse que eu tenho muita intimidade com ela, aí ela fala, a data o dia do aniversário dela é o pior dia da vida dela. Ixi, Maria. Tá vendo o que eu estou dizendo? Tem gente Ela ainda é uma felizada que não está no grupo. Tem um grupo aí que está entrando, que aí entra em depressão. Porque veja, o quadro de análise dela da vida, se ela tivesse facilidade econômica, e já estaria, entendesse? Porque o problema maior, incrível, é isso. É que o quadro de homens hoje em dia com 75 anos entrando em depressão, sobretudo é porque tem boa situação financeira. O pior é isso. É interessante quando você analisa isso. Quem vive de salário mínimo, etc., é tanta preocupação para se manter vivo que não tem tempo de pensar em depressão, em coisa nenhuma. Agora, se tem facilidade econômica e chegou a essa idade, se não tiver o lado espiritual trabalhado, aí vai entrar em parafuso. Muito materialista, Entrar em parafuso. que muitos falam, né? Que lutou tanto para conseguir uma estabilidade financeira, né? E agora está velho, não pode usufruir. É essa a questão. da parte material. Então, principalmente, a gente está aqui falando do caso de um médico. Olha, médicos, para entrar em depressão, muitos, principalmente quando chega aos 70 anos, primeiro, normalmente, é uma classe que tem uma boa situação econômica, financeira, tem um corpo relativamente saudável, mas que não responde como ele desejaria. E aí, se não tiver um lado espiritual nele sendo trabalhado já há algum tempo, pronto, está aí o quadro feito. Em que consiste a vossa felicidade? Isso é mais difícil de vos fazer compreender. Olha como ele começa a dizer. Essa aventura que gozo é uma espécie de contentamento extremo de mim mesmo. Não pelos meus merecimentos, o que seria orgulho, mas contentamento como que saturado, imerso no amor de Deus, no reconhecimento da sua infinita bondade. Uma resposta até bem elevada, apesar de tentar ao máximo transmitir numa linguagem de entendimento. Porque quando ele começa dizendo que é difícil vos fazer compreender como eu me sinto feliz. E ele diz que, e realmente a gente começa a perceber porque é difícil, porque ele especifica em parte qual a causa. Um contentamento, né, imenso, extremo, no qual ele se sente saturado, imerso no amor de Deus e no reconhecimento da bondade infinita de Deus. Que coisa, né? É quando aqui o Espiritismo nos chama a consideração dos valores diferenciados da felicidade, do ponto de vista espiritual para o ponto de vista material, né? Aonde do ponto de vista material a satisfação, a felicidade, quase que de forma genérica, é a satisfação do gozo dos sentidos físicos. Quanto mais sentidos físicos a gente estiver plenamente satisfeito para o mundo materialista, você estará com mais possibilidades de felicidade. Mas é claro que a proposta espírita
vai de encontro a isso. Primeiro, porque nos aponta como o mundo sensorial como sendo o mundo das ilusões. E por outro lado, a gente sabe que pelos estudos que hoje se tem na física quântica e na neurociência, de que é uma verdade que a princípio é filosófica, mas que hoje em dia tem constatação neuronal. É aquele exemplo que uma vez eu vi sendo dado pelo médico Décio Iandoli. Décio Iandoli vai estar aqui no semestre? Não. Acho que não. Eita, tem outros médicos. Não tem ali não. Tem não. Tem o Sérgio Lopes, que também é médico, né? Tem o Alberto Almeida, que é outro médico. Roça Cris, que é psicólogo. Bom, eu sei que isso que eu vou dizer a vocês eu vi numa palestra de Décio Iandoli. Décio Iandoli parece que altera. Um ano ele vem para o semestre, no outro ano não vem, no outro ano vem. Então Décio Iandoli contou sobre a ilusão dos sentidos físicos nossos. Quando, por exemplo, ele colocava uma imagem de uma maçã aonde chega descia gotículas, como se fosse de água sobre a maçã. E na hora que ele estava dando a palestra, já era uma hora perto de almoço, e as pessoas com fome, ele disse: imagine, vocês com fome, que estava perto do horário. E aí vejam que maçã deliciosa. E aí é colocada a foto. Automaticamente o nosso cérebro passa informações para as papilas gástricas nossas começar a produzir substâncias que seriam usadas para digerir aquela maçã que é só uma foto. Você não está com a maçã é uma foto, mas os seus olhos e o que você ouviu em contato transmite para o seu cérebro um insight de que é gostoso. Ele colocou isso como, entre tantas outras evidências que tem, de como os nossos sentidos físicos trabalham no campo de ilusão. Não precisa ser algo, entre aspas, físico, não. Uma projeção, alguma coisa envolvida e a gente, a nossa reação orgânica, ela se arma como se aquilo tivesse acontecendo de forma real. Daí quando a gente está assistindo um filme e está envolvido numa cena de emoção, e a gente pode dizer a si mesmo: isso não é verdade. Isso que eu estou vendo é uma cena criada pelo homem. Mas se, por exemplo, é um daqueles filmes de suspense, você pode dizer isso a você 1000 vezes. Você estiver envolvido, seu coração está acelerado, está havendo produção de adrenalina no seu sangue. Nem adianta você dizer na sua mente: isso é criação, isso não é verdade. Não adianta. Veja como as reações orgânicas nossas, nos sentidos físicos, atuam no campo de ilusão. Então, o Espiritismo nos chama à habilitação e ao desenvolvimento de percepções, de valores espirituais, que transcendam as ilusões dos sentidos, e nos mostra isso como sendo uma realidade. Há um mundo de sensações, de, como esse Espírito colocou aqui, de extremo contentamento, para lá dos sentidos físicos. É essa a questão. E, de certa forma, mesmo durante a encarnação, na medida em que a gente de fato esteja levando a sério as propostas inovadoras de despertamento espiritual, a gente vai se abrindo a um campo de sensibilização que antes a gente não tinha se aberto. A questão toda é de trabalho interior.
É como alguém que, por exemplo, começa a gostar de aprender instrumentos musicais. O ouvido dele começa a desenvolver a captação e a percepção de sons inaudíveis para muita gente. Ele começa, alguém que já tem experiência nessa área, começa, por exemplo, a afinar um violão. Ele percebe a menor distonia que tenha, né, naquele violão. O outro não percebe, ele percebe. E aí essa pessoa mesmo, por exemplo, vai assistir um concerto de uma orquestra, ele entra quase que num êxtase de prazer, pela ressonância que o ouvido dele tem de captar sons, de perceber harmonias, que outro que não tem ouvido treinado para música quase que não aguenta estar numa orquestra. Porque, inclusive, tem muita gente que diz, isso é um barulho, que zoada é essa? Então, eu me refiro a isso, a esse fato de que, em termos espirituais, na medida em que a gente, de fato, vai se sensibilizando a toda uma realidade que transcende os sentidos físicos, estabelece um nível de harmonia e de equilíbrio mental, emocional e espiritual. Naturalmente, a gente começa a trabalhar percepções sensoriais que antes a gente não tinha. Sensoriais transcendentais, que não são mais comuns, transcendentais. Em resumo, e aí ele continua dizendo, né? É a alegria que nos infunde o bem, podendo supor-se ter o seu arbítrio contribuído para o progresso de outros, que se elevaram até o Criador. Ficamos como que identificados com esse bem-estar, que é uma espécie de fusão do Espírito com a bondade divina. Vejam o que é que ele está dizendo que representa a felicidade para ele. Algo que já é bem transcendente mesmo para os dias que a gente está vivendo, né? É a alegria que nos infunde o bem. Então, o fato de, na medida em que a pessoa se percebe instrumento das virtudes e da bondade divina, aquilo já repercute nele como uma sensação muito boa. Ficamos como que identificados com esse bem-estar, que é uma espécie de fusão do Espírito com a bondade divina. E a gente pode até, recordando o que o apóstolo Paulo havia dito, como sinônimo dessa felicidade, quando ele disse, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. No sentido que ele estava nesse nível de sintonia com a espiritualidade elevada, e isso repercutia em plenitude para ele. Ficamos como que identificados com esse bem-estar, que é uma espécie de fusão com a bondade. Temos o dom, aí repetiu, temos o dom de ver os espíritos mais adiantados, de compreender-lhes a missão, de saber que também nós a tanto chegaremos. Então, analisando essa parte final, temos o dom de ver espíritos mais adiantados e de compreender a missão, de saber que também nós a tanto chegaremos. Então, ele, como evidencia, não se colocava como um espírito elevado. Muitos outros haviam acima dele. Mas isso para ele era transmitido em termos de percepção como sinônimo de felicidade ainda maior, de que havia mais escalas ascensional a subir. E é feito mais uma pergunta a ele: tivestes a bondade de exprimir o desejo de me ser útil? Peço-vos que me digas em que. Quando ele começa a carta, ele começa dizendo ao médium que está recebendo a carta que queria ajudar o médium. E ele até explica também que foi porque esse médium
me parece que no dia do enterro do féretro dele, expressou intimamente, mesmo sem conhecer ele pessoalmente, valores espirituais que eles sabiam que ele tinha. E esse médium expressou isso, apesar de não ter tido um conhecimento pessoal com ele. E é justamente através dele que ele vai se comunicar. E aí ele diz: posso ajudar-vos e amparar nos desfalecimentos, fortalecer nos momentos de desânimo, consolar-nos de aflição. Se a vossa fé se abalar e qualquer comoção vos perturbar, evocai-me, porque Deus me permitirá vô-lo fazer lembrado, atraindo-vos para Ele. Então, aqui nessa parte da carta, ele começa a nos deixar bem claro de que os espíritos benfeitores intermediam muita ajuda e muito interesse por nós, na medida em que nós nos tornamos instrumentos do bem. E de alguma maneira eles acompanham essas iniciativas ou atos nossos. E aqui ele diz que em questões particulares que o médium viesse a ter necessidade, momentos de desânimo, de aflição, onde ele sentisse alguma coisa lhe perturbar, ele dirigisse o pensamento a ele que ele iria ajudar. Se vos sentirdes prestes a sucumbir ao peso das más tendências que a própria consciência acusa de culposas, chamai-me ainda, porque eu vos ajudarei a carregar a vossa cruz, tal como a Jesus ajudaram a carregar aquela donde tão solenemente deveria proclamar a verdade, a caridade. Então ele se refere até às questões das imperfeições morais que o médium tivesse, quando ele se sentisse sob peso de más tendências, que mesmo nessas situações ele lembrasse-se dele, que ele estaria lá para ajudar. Certo, na terra tendes amigos, os quais, compartilhando das vossas angústias, talvez já vos tenham salvo. Em momentos aflitivos, tratais de procurar esses amigos, que dão conselhos, apoio, carícias. Pois bem, ficai certo de que no espaço também podeis ter amigos, úteis e prestantes. Então aqui ele ressalta bem o fato de que, do mesmo modo que o médium poderia e teria amigos fisicamente falando, se lembrasse dele, espírito desencarnado, no mesmo nível, porque eles também estavam lá para dar apoio, conselhos, e ter amigos úteis e prestantes. Que ótimo, né? Vamos aqui para o penúltimo slide. Aí o médium diz: não me julgo digno de tão grande favor. E aí o Espírito diz: mas por certo que bem longe estáis da perfeição, não obstante o vosso ardor na divulgação das sãs doutrinas, o cuidado em manter a fé dos que vos ouvem, em aconselhar a caridade, a bondade, a benevolência, mesmo para os que convosco mal se conduzem, a resistência aos instintos de cólera, por ignorantes das vossas intenções, tudo isso atenua a maldade que ainda possuis. Então ele reconhece que o médium tinha as suas imperfeições, seus desequilíbrios, mas que o esforço que o médium fazia pelo bem era um fator que balanceava esse lado negativo dele. E, sobretudo, ele destaca a questão de resistência a instintos de cólera, de raiva, de julgamento. Tudo isso atenua a maldade que ainda possuis. Então, essa proteção é que esse médium estaria tendo de um espírito elevado, porque esse médico russo era um espírito elevado,
mesmo ele ainda ter uma série de imperfeições morais, ele não deixaria de estar atento e ajudando a ele. Vamos para o último slide do estudo de hoje. O perdão das ofensas é de tantas pela faculdade que vos concedeu e que deveis desenvolver pelo esforço próprio, a fim de cooperardes na salvação do próximo. Vou deixar-vos, porém, contais sempre comigo. Preciso se faz moderes as ideias terrenas, vivendo o mais possível com os amigos do espaço. Então aqui começa o destaque que ele dá à questão de o médium trabalhar bem a questão do perdão das ofensas. Por isso que tem aquela passagem do Evangelho que Jesus diz, que antes de vos dirigirdes ao templo, primeiro resolvei ressentimentos ou questões com o teu próximo, para depois teres condições de comunhão com o alto, para que a gente faça a nossa parte de estar mais receptivo à ajuda, aos conselhos dos bons espíritos. A gente não pode ter amarguras e ressentimentos, a ausência de perdão a alguém ou a alguma situação, porque isso acaba bloqueando possibilidades intuitivas e de sintonia que a gente teria com esses espíritos do bem. É essa a questão. Tem até aquele caso, bem explícito para nós, com o próprio Chico Xavier, quando a irmã dele, querendo fazer o bem a ele, deu uma dose de veneno a um cachorro, que Chico cuidava e gostava muito, E quando o Chico guardou ressentimento, porque ele depois soube que tinha sido a irmã, e ele ficou muito mal. Ele criasse dificuldades para os espíritos do bem se comunicar através dele, ao ponto que Emmanuel depois aparece para Chico e diz: olha, a gente está com um problema, está havendo uma dificuldade para a gente intercambiar com você, e o problema é, aí Chico se lembrou que o problema era a irmã, que até Emmanuel recomenda que ele dê um presente à irmã, que Chico fica até meio revoltado, mas ela mata meu cachorro, me faz, entre aspas, o mal, e eu é que tenho que dar um presente a ela. E a irmã diz: não, Chico, isso não é eu que estou recomendando, é Jesus. E aí Chico diz: tá certo, se é assim eu vou fazer. Mas então, essa questão de a pessoa não alimentar ressentimento nem ódio contra ninguém, porque isso realmente bloqueia as nossas faculdades intuitivas e de sintonia com os bons espíritos. Vou deixar-vos, pois, contais sempre comigo. Preciso se faz moderes as ideias terrenas, vivendo o mais possível com os amigos do espaço. Então, moderar as ideias terrenas, ele está querendo dizer o seguinte: é preciso que modifiques teu raciocínio em termos materiais e raciocines mais em termos espirituais. Percebas mais as questões espirituais que interagem com as coisas materiais. Diretamente ele disse isso também de outra forma. Outro ponto último aqui importante a gente esclarecer é quando ele diz: pelo esforço próprio a fim de cooperardes na salvação do próximo. E pode alguém que não conhece o que é salvação à luz do Espiritismo dizer: mas salvação de quê? Justamente, na visão espírita, a salvação é a libertação, é o despertamento da consciência, é o despertamento em termos espirituais nosso, para que percebamos as coisas materiais no seu devido lugar e elas não criem correntes de prisão para o nosso espírito. A libertação que Jesus
veio ensinar a nós, é que o Espiritismo reacende e coloca luzes, é essa, é de o Espírito, a criatura humana encarnada, perceba-se espírito imortal, cujos valores têm que estar acima dos valores da matéria, e assim trabalhar a libertação deles. É nesse sentido. E esse médium, na medida em que era divulgador da doutrina espírita e vivenciador da caridade espiritual, fazia isso. Então vamos aí para encerrar o nosso estudo, né? Passamos um pouco da hora e vamos para a prece de encerramento, né?